Fala pessoal, para você que é microempreendedor individual, que conhece algum microempreendedor individual, o MEI, fica ligado nesse vídeo que nós vamos trazer várias dicas com relação a essa modalidade de aposentadoria e com relação às possibilidades de utilização de recolhimentos dessa condição. Existe uma aposentadoria que é específica ao microempreendedor individual, mais conhecido como MEI. É uma aposentadoria que conta com parte dos regramentos da aposentadoria convencional do regime geral de previdência social, mas traz consigo suas minúcias. Por exemplo, o homem consegue se aposentar como microempreendedor individual por idade, com a idade de 65 anos, e a mulher com a idade de 62. Esse requisito etário, também o requisito etário exigido para a aposentadoria no regime geral, a aposentadoria convencional. Mas existe uma minúcia com relação à carência mínima exigida, que também é de 15 anos, 180 recolhimentos, mas no caso do microempreendedor individual, para a aposentadoria dessa categoria, é necessário que esses 15 anos de carência mínima exigida se deem exclusivamente na condição de microempreendedor individual e não na condição de contribuinte individual, na condição de empregado, como é a aposentadoria convencional do INSS. Isso ocorre porque a aposentadoria do microempreendedor individual, mais precisamente o recolhimento efetivado nessa condição, ele possui a alíquota de 5% do valor do salário mínimo. Ou seja, o contribuinte dessa condição, ele faz um recolhimento de 5% do valor do salário mínimo mensalmente, e esse tipo de recolhimento é exclusivo para a categoria dele como microempreendedor individual, o que impossibilita que ele utilize justamente esse recolhimento para a aposentadoria do regime geral, para outras aposentadorias como uma por tempo de contribuição, alguma regra de transição, aposentadoria por idade, aposentadorias por invalidez, entre outras. É necessário que ele tenha a alíquota mínima de 11%, que é a do plano simplificado, ou a de 20%, que são as alíquotas exigidas para os requisitos de previdência social. Mas então, existe alguma forma de utilizar eventuais recolhimentos efetivados na condição de microempreendedor ao longo da vida laboral desse microempreendedor para fins de uma aposentadoria no regime geral? Sim, somente no caso de efetivação de complementações desses recolhimentos. Então, se a gente está falando da alíquota de 5%, da necessidade de uma alíquota de pelo menos 11% ou 20%, no que diz respeito ao valor do salário mínimo para que exista o requisito suficiente para consideração daquela contribuição na aposentadoria do regime geral, é necessário que o microempreendedor individual complemente os recolhimentos efetivados nessa condição para que ele consiga se aposentar nas modalidades convencionais de aposentadoria e até nas aposentadorias programáveis, por meio de projeções de recolhimentos. Fato é que esses recolhimentos na condição de microempreendedor individual possuem a especificidade de utilização para a aposentadoria dessa categoria e eles precisam ser regularizados efetivamente para que eles sejam considerados numa outra aposentadoria. Mas para aquele microempreendedor que deseja abrir a sua empresa e daqui para frente contribuir para o INSS, para uma aposentadoria convencional, para uma aposentadoria do regime geral que não vai ser exclusivamente a aposentadoria do MEI, ele pode solicitar a emissão de guias de pagamento como microempreendedor, a guia carnê mais conhecida como DAS, e solicitar carnês complementares para ele pagar justamente os 5% do microempreendedor com os 6%, caso ele escolha o plano simplificado, totalizando os 11%, ou os outros 15% para totalizar 20% e assim ter a regularidade dos recolhimentos, podendo contar com todas as hipóteses de aposentadoria trazidas pelo regime de previdência social. Isso é muito interessante tanto para quem já teve uma microempresa ativa, aberta, registrada, formalizada, quanto para quem deseja ainda abrir e contar com essa modalidade de aposentadoria. Tanto é possível fazer a regularização de recolhimentos retroativos para utilização não necessariamente apenas na aposentadoria do microempreendedor individual, caso haja a complementação de fato, como também é possível a efetivação desses recolhimentos daqui para frente, melhor dizendo, fazendo aí a complementação, mas na verdade no que diz respeito ao pagamento da guia de microempresa, mais a complementação daquela espécie de recolhimento que o segurado deseja realizar. E aí a depender, claro, da espécie de benefício almejado. O que é necessário esclarecer é que essa aposentadoria exclusiva ao microempreendedor individual, ela conta com a união simultânea desses requisitos, idade e tempo de contribuição, que é a carência, só que contando aí com períodos exclusivos na categoria de microempreendedor individual no que diz respeito a recolhimento. Portanto, não há nenhuma possibilidade do microempreendedor, para essa aposentadoria específica e para essa aposentadoria destinada à categoria dele, utilizar recolhimentos que são de empregado, de avulso ou de outras modalidades do INSS. Em contrapartida, para uma aposentadoria
por idade ou por tempo de contribuição no regime de previdência social, é possível que esses recolhimentos de MEI, uma vez complementados e regularizados, figurem e entrem como tempo de contribuição, carência para as demais aposentadorias, depois da validação. Vale dizer, portanto, que o microempreendedor individual que esteja distante da concretização de 15 anos recolhidos exclusivamente nessa condição, consiga, por meio de complementações, utilizar recolhimentos para aposentadoria convencional, assim podendo contar com outras modalidades de recolhimento. Isso é muito interessante, porque dificilmente o microempreendedor que abriu uma empresa recente, dificilmente ele vai conseguir unir os requisitos de uma forma hábil, a questão da idade, bem associada a 15 anos de recolhimento nessa condição. Mas e aí? Conhece algum microempreendedor individual, algum MEI, ou alguém que tenha interesse na abertura de uma empresa e que tenha essas dúvidas com relação a recolhimentos? É muito importante procurar um profissional qualificado para estudar, para planejar, para saber como recolher, para saber se convém complementar, pagar e para também ter as modalidades de aposentadoria programáveis no papel.